Salve, gente! Deixa eu me organizar aqui. Aumentar o volumezinho do telefone. Não sei como é que tá a luz, se é muita luz. Oi, Camila, tudo bem? Ed, seja bem-vindo. Tiele, gratidão, turminha que tá chegando. Pra quem tá chegando agora e hoje por aqui, essa live, ela é um encontro, é o terceiro encontro de 3 encontros que eu e a Cíntia estamos organizando, que se chama Tour da Consciência Online. Então a gente trouxe 3 temas. Boa noite, Vivi! Núbia, seja bem-vinda! Gratidão, turma! Cíntia, me dá um oizinho que eu já vou te chamar aqui para nossa conversa e a gente vai continuar. E aí eu vou continuar explicando para quem está aqui pela primeira vez o que é isso que a gente está fazendo. Eu tenho uma live, um projeto de live que se chama Conexões. E esse meu projeto é às quartas-feiras, às 19 horas. Quando eu convidei a Cíntia, esse projeto de Live Conexões, ele vem para chamar as pessoas que eu já me conectei pela vida, pelo mundo. E... Cíntia, só um minutinho, vou deixar ela entrar. Aí a gente vai mandar os aviõezinhos aí para convidar mais pessoas. Boa Oiê! noite, lindeza! Tudo Boa bem? noite, tu me chamou? Eu tô um pouquinho atrasado, né? Eu acho que eu cheguei um pouquinho depois do horário, tava de atendimento, como pode melhorar. Mas, Cíntia, enquanto tu vai mandando os teus aviõezinhos aí para convidar a turma, Sim. eu também vou mandar os meus aviõezinhos aqui e vou falando o que é esse Deixa. projeto. Quando eu criei esse projeto de live Conexões, que era encontrar as pessoas do meu caminho, da minha jornada por aqui, a Cíntia, Acende ele pra mim, por quando nós favor, ver se fizemos a live funciona. Se ela... Essa daqui. juntos, eu e a Cíntia, nós tivemos bastante repercussão, tivemos bastante direct, bastante contato. Claudinha, seja bem-vinda. Marcos Fabiano também. Então, quando eu e a Cíntia fizemos a live Conexões juntos, nós tivemos bastante repercussão, bastante conexões. O que isso nos fez fazer? Marilei, seja bem-vinda, minha maninha, como pode melhorar, gratidão sempre. Então, eu e a Cíntia juntos criamos esse projeto paralelo que se chama Tour da Consciência Online. Ele é 3 encontros, às segundas-feiras, ou seja, hoje, 19h19. Primeiro assunto foi autodesenvolvimento. Deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui. Primeiro assunto foi autoconhecimento. Primeiro assunto, autoconhecimento. Segundo assunto, Dani, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Segundo assunto foi harmonização vibracional. Então nós trouxemos aquela escala de sensações, sentimentos e frequências. E o nosso terceiro encontro, que é hoje, nós vamos falar sobre a plenitude do ser. Esses encontros, eles geraram aí um e-book. Então, esse e-book a gente vai disponibilizar para vocês a partir da semana que vem. Então, eu e a Cíntia vamos fazer um apanhado, vamos conversar um pouco mais, vamos desdobrar todos os temas e assuntos que vieram à tona. E esse e-book, então, vai ficar disponível a partir de segunda que vem. Na segunda que vem... Ok, Núbia, vou ter que botar, então, mais pertinho de mim aqui. Tu tem aquele fone de ouvido aí? Às vezes ele pode ajudar. Tenho, ó, aqui está ele, na minha mão. Annelise, seja bem-vinda. Oiê! Nós estamos em processos técnicos ainda, mexendo no som.
Ai, aumentou pra mim aqui, ficou muito melhor, Cal. Beleza. Todos me ouvem bem e melhor agora, gente? Sim, pra mim sim também. Olá, 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 Olá. Melise. Prazer te ter por aqui. Então, hoje eu vou de fone de ouvido, tá, turma? É, então, hoje, o nosso assunto aqui, o nosso encontro é... Ok, Camila, gratidão, 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 gratidão. Pode proc nos problemas técnicos. Isso aí. A gente ressignifica todos os problemas técnicos que possam surgir, que possam nos afastar de fazermos esse processo de desenvolvimento ser o mais contributivo possível para todos nós. Sim. Márcia, gratidão, gratidão. Olá. Então, meninas, a ideia de hoje é plenitude do ser. Eu e a Cíntia vamos trazer alguns assuntos disso aqui para a gente conversar. Semana que vem a gente vai formatar esse e-book. Na segunda-feira que vem, provavelmente nesse mesmo horário de 19h19, eu e a Cíntia vamos estar por aqui para a gente fazer um fechamento de tudo que a gente conversou, desde o primeiro encontro até hoje, o terceiro. E aí disponibilizar isso para as pessoas que estiverem online a preços bem especiais, tá? Então, lá da Live Conexões, veio essa super conexão da vida, da minha vida, que é a Cíntia. Ai, você também, meu querido. Gratidão. E depois dessa conexão, muitas outras virão e a gente está aí à disposição também. Cíntia, tu queres fazer um processinho aí para a gente brincar um pouquinho de energias antes de entrar no nosso tema propriamente dito? O que tu acha? Aquele do nosso projeto Tour da Consciência. Isto! Sabe que eu pensei em explicar um pouquinho para gente também o fato da afirmação, né? A afirmação, ela traz para a gente um foco para direcionar a nossa energia para algum lugar. E ao mesmo tempo ela vem, parece, com uma força de ancoragem. Então, assim, e essa frase, assim, eu tenho um carinho por ela também, porque eu fui juntando informações, né? E por isso que ela tem um quê de inspiração. E isso faz diferença, porque a finalidade, a intenção é realmente nos conectar com o nosso ser infinito e abrir alas mesmo. Então, é o que eu imagino, assim, que ela seja tão poderosa para mim, e eu gosto de ofertar isso. O Cauã adorei que ele adora também, né? Porque ele percebe muito as energias, de poder estar junto com vocês e a gente poder fazer isso junto, que é o que a gente tem feito, né? Então vamos lá para a frase de foco, Isso. tá? Vamos, E se você quiser. isso, vamos só, antes da frase, vamos só fazer aquela outra brincadeirinha, que é aquela respiração mais tranquilizadora. Por que a gente faz essa respiração antes da frase? Valdir, boa noite, seja bem-vindo, meu Olá, amigo, meu mestre boa parceiro de noite. Reiki Usui. Ah, Por que a gente faz essa respiração mais tranquilizante antes? Porque a gente vem na correria, a gente está chegando agora, a gente está com um monte de informações e um monte de energias vindas de outros lugares. Então, quando a gente faz essa respiração mais profunda, a gente acessa um pouquinho mais a leveza do nosso ser. Quando a gente acessa a leveza do ser, aí é mais contribuição. Repetir essas palavras, transmutar a energia e perceber o quanto de verdade essa afirmação de poder modifica as nossas moléculas. Então vamos respirar bem profundo um pouquinho antes da gente fazer a nossa afirmação de hoje. Inspira pelo nariz, é uma sugestão. Inspira pelo nariz, tranquiliza o corpo. Se sentir vontade de fechar os olhos, fica à vontade. Fecha os seus olhos.
Para quem está por aqui hoje pela primeira vez, para quem está pela primeira vez acessando algum exercício vibracional, fecha bem os seus olhos e respira bem profundo. Faz uma inspiração, então, pelo nariz profunda. Segura um pouquinho o ar no corpo. Libera esse ar pela boca. E a gente pode repetir mais uma vez essa brincadeirinha. Tranquiliza o corpo, baixa suas barreiras, libera todo o seu ser. E aí, inspira pelo nariz. Tranquiliza o corpo. Libera todo esse ar, todas essas vibrações, todas essas frequências mais densas pela boca. Deixa o corpo bem leve para a gente repetir aí a nossa afirmação poderosa. Vamos lá, gente. A inteligência infinita que existe em meu subconsciente revela e abre caminho para uma perfeita expressão e verdadeiro lugar na vida de ser tudo que eu nasci para ser. Vou repetir 3 vezes, vocês podem fazer elas novamente na mente de vocês. A inteligência infinita que existe em meu subconsciente revela e abre caminho para a minha perfeita expressão e verdadeiro lugar na vida de ser tudo o que eu nasci para ser. A inteligência infinita que existe em meu subconsciente revela e abre caminho para a minha perfeita expressão e verdadeiro lugar na vida de ser tudo que eu nasci para ser. Finish. É importante a gente poder focar, é como se fosse um mantra, né? Mentalizar ela diversas vezes, em alguns momentos em que a gente percebe desconexão, ou que queira chegar em algum lugar, e é isso que vai formando um certo poder nela. A gente vai pegando os soldadinhos lá do subconsciente e direcionando essa abertura para que o nosso ser infinito entre em ação através de nosso próprio corpo, nosso próprio coração. Maravilha! Eu sempre vou para um outro lugar. Ai, calma, que coisa linda! Eu sempre vou para um outro lugar. E a ideia de mantra que a Cíntia trouxe agora é uma ideia muito interessante, pelo seguinte: quando a gente ouve falar em mantra, a gente não tem clareza do que isso significa. Então a gente tem aí, né, em diversos produtos terapêuticos, diversas ferramentas terapêuticas, mantras. Mas não é a palavra dita que muda essa energia e essa vibração. Não. É quando eu libero uma frequência sobre as palavras ditas. Aí sim, esse conjunto de palavras me leva para uma vibração diferente. Lembra? Na semana passada nós falamos sobre a escala do Hawkins, né? E nós falamos sobre as frequências que os sentimentos têm. Os mantras são equivalentes a isso. Todo mantra que a gente repete, a gente vai inserindo em cada uma daquelas palavras uma frequência diferente. E aí, quanto mais eu repito aquele mantra, mais eu vou para uma frequência diferente da frequência que eu estou neste momento. Por isso que eu tenho essas sensações que são tão divergentes do corpo que eu tinha antes, ou diferentes do corpo que eu tinha antes de fazê-la. A Claudinha está perguntando para nós se mantra é igual meditar. Isso, Claudinha, é uma pergunta bem individual, sabe? Mas eu percebo assim, que o uso do mantra leva para esse lugar de meditação também.
Porque a gente não precisa, por exemplo, meditar com um mantra de um tipo de frequência. Não, eu sempre digo que a meditação ela tem que ser aquilo que é leve para mim. Eu sugiro, inclusive, para algumas pessoas que elas meditem com as músicas que elas gostam. Porque quanto Ah, mais. às vezes uma frase de poder que a gente gosta, né? Parece que ela cria força na gente, né? Numa música, como tu tá falando. Aham, exatamente. Nós vamos fixar sim, tá, meninas? Tanto a Dani tá pedindo, quanto a Camila, a gente vai, provavelmente mais pro finzinho, a gente vai fixar. Ou se vocês quiserem, podem chamar a gente também no WhatsApp, que a gente manda ali para vocês, tá? É, Também tá na minha página, Cal, que eu postei aqueles, se quiserem entrar ali também, tá lá num post, no último post antes da live, né, do post da live, tá lá esse mantra, tá, gente? Pode entrar lá na olha minha aí, página, gente. Vamos, já copia. isso aí, vamos acessar então lá o Se Inspire, né, Cíntia? Que já tá Sim, colocado lá. Ah, também, aham. eu Mas tô muito aí, agitada. oh, isso, mas aí, Camila, assim, ó, daqui a pouco, isso é um exercício, sabe? A meditação, esse novo lugar com o corpo, essas novas percepções, esse respirar mais leve e tranquilo, isso tudo é exercício. Então, quanto mais tu vai buscando formas de levar o teu corpo para esse lugar diferente, mais isso vai reverberando e mais isso vai transmutando essas energias no teu corpo. Então, é um Sabe que exercício. Pode Sabe falar. que eu também percebo dessa maneira. É que a afirmação ela acaba gerando um foco para a gente direcionar a nossa atenção e a nossa energia também, porque ela cria essa frequência, né? E quando a gente acaba verbalizando e o pensamento ele vai junto, ele cria essa onda, né? Mas assim, é para dar foco para onde eu quero olhar. E daí, se eu fico repetindo e repetindo, repetindo, eu consigo gravar a informação como uma reprogramação. Então, realmente, depois disso, ela um caminho da meditação, né? Eu acredito que é uma forma da gente silenciar e né, a mente da gente, porque daí tu começa a perceber essas forças que agem ao nosso favor. Quanto mais, assim, e aquilo tu falou da frase, de uma frase que você gosta, de uma música, às vezes pode ser uma música, assim, simples, que você ouve ali de criança, uma música pop do rádio, não importa a música, importa que ela te empodere. Criou energia, criou entusiasmo, pega essa frase e traz para ti, sabe? Traz e mantra ela. Se ela te empodera, é para você, né? Isso aí. Leonardo, seja bem-vindo, meu amigo lá de São Paulo. Como pode melhorar? A Annelise já está seguindo a Cíntia. Isso Ah, aí. isso aí, vamos lá. Leonardo, só para eu te trazer para o assunto, o que, que a gente está fazendo aqui? Um projeto que se chama Tour da Consciência. 3 encontros, hoje é o terceiro. O nosso tema de hoje é a plenitude do ser. Hoje a gente vai falar de plenitude, porque os 2 encontros anteriores, eles falaram de autoconhecimento e harmonização vibracional. Então, quando a gente associa autoconhecimento e todos os elementos sabotadores disso, quando a gente começa a inserir na nossa vida os padrões vindos da escala Hawkins de sentimentos, emoções e frequências, a gente vai acessando mais a plenitude. E aí, eu queria trazer algumas informaçõezinhas já sobre o que seria esta plenitude. Eu fui buscar no dicionário, Sim. para gente ter um pouquinho de clareza, eu fui buscar no dicionário o que seria. Isso aí, Camila, os outros estão todos nos nossos Instagrams e também estão lá no meu, eu acredito que no meu YouTube também, tá? Então eles estão todos gravados aí, sim. Então eu fui buscar no dicionário um pouquinho de informação ou de um significado mais literal do que seria plenitude, tá? Então, lá nos dicionários que eu fui ver, que foram mais de um, todos eles falavam sobre completude, sobre totalidade, integridade, integralidade,
inteireza e perfeição. Esses são alguns dos significados que eu trouxe, vindos aí de alguns dicionários. Por que buscar num dicionário o significado disso? Para que a gente comece a se facilitar sobre o que de verdade isso é, sabe? O que eu tenho ideia sobre o que é plenitude, o que a plenitude significa para mim. Eu sou pleno em todas as minhas atividades e ações a todo momento. Então, plenitude é esse estágio onde a gente está presente em tudo, com tudo, o tempo todo. Plenitude não significa a ausência de questões para resolver, de tristezas, de dores ou mágoas. Não. Plenitude é Spassorrani, boa noite, seja bem-vindo. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Ótimo. Então, plenitude não é esse lugar onde a gente tem uma ilusão sobre a vida. Não terei mais problemas. Agora todas as questões da minha vida estão resolvidas e solucionadas. Patrícia, Dani, sejam bem-vindas. Então, a ideia de plenitude é o que a gente está trazendo aqui, é o prosseguir, é o olhar constante para tudo que nos acontece e, inclusive, para quais sintonias eu estou fazendo diante de tudo que me acontece. Porque se a plenitude é esse estado de integralidade, de leveza e tranquilidade, eu continuo sendo um ser em desenvolvimento. Então eu também vou ter questões onde eu precise usar esse processo de desenvolvimento. Escolher a sintonia. Gratidão, seja bem-vinda. Escolher as sintonias que vão contribuir, expandir e me fazer crescer e olhar para tudo com leveza. Então, plenos, todos nós já somos desde o momento da nossa concepção. A plenitude está para nós tanto quanto o ar que nós respiramos. Às vezes... Pode falar, Cintia. Sabe que tu fez a pesquisa e quando fala em plenitude, uma coisa que veio, às vezes vem assim, informações simbólicas na minha cabeça, né, em forma de intuição. E veio a carta do tarô, que é a carta do mundo, que o significado dela é plenitude, inteireza, completude. E é engraçado, né? Eu vou explicar brevemente. Tem os 22 arcanos do tarô e os maiores, né? E significam essa jornada do louco. A jornada do louco é a jornada do indivíduo na vida. E quais as coisas que ele vai passar. Os desafios que vão ser passados para chegar no desafio final, que é a última carta do tarô, que se chama O Mundo, que tem esse significado. Então, essa autoconsciência, e a jornada do louco é a jornada de autoconsciência. Né, de alguém que está ali entregue para viver as coisas no mundo, né? E ele está buscando a autoconsciência. Quem sou eu, né? O que eu vim fazer aqui? E essa jornada pelo mundo das sombras, pelos enganos, pelas ilusões. Depois a pessoa volta, passa por várias cartas mais iluminadas, como a carta da estrela, ou a carta da temperança, a carta do sol, que traz a clareza, e por fim, para chegar, tem a carta do renascimento, antes do mundo. Então, eu estou trazendo assim para perceber um pouco, né, da história. Mas no fim, para chegar nesse momento de completude. Então, no final das contas, ela é autoconsciência, né? Exatamente. Autoconsciência do que nós somos. Exato. E essa plenitude que eu trouxe antes, que existe em nós desde sempre, ela é também um desenvolvimento constante, né? Quanto mais a gente vai expandindo, buscando, se reconhecendo, mais plenos e mais completos nós vamos nos tornando. Aí, no meio dos meus estudos, eu encontrei uma sugestão que eu vou trazer para nós aqui, que são 9 passos para que nós possamos viver em plenitude. Uma anotação que vai estar lá no nosso e-book depois, disponível para quem fizer a escolha de adquiri-lo,
mas eu vou trazer aqui, ao menos rapidinho, os tópicos principais. Na vida, não existe receita de bolo para nada, né? Nós somos seres infinitos e somos seres individuais. Então, tudo aquilo que talvez para mim tenha muita significância, relevância ou importância, talvez não tenha para outra pessoa, para quem está nos acompanhando aqui. Então, a ideia desse nosso tour é sempre a percepção. É eu sentir o que está sendo dito, o que pode ser contribuição, o que pode me expandir, o que pode me levar para um novo caminho. E às vezes podem também aqui a gente falar coisas que vocês já têm percepção, que vocês já expandiram, que parece que é blá, 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 né? Parece que é coisa do passado. Então que a gente lembre disso. Trazer para o nosso ser, para a nossa vida, para a nossa percepção e para a nossa consciência aquilo que pode criar mais. Às vezes uma única palavra ou uma expressão já expande muito. Antes de eu trazer esses 9 passos, que são uma sugestão de comportamentos que a gente pode perceber no nosso ser, eu queria só trazer uma informação que a Claudinha fez um comentário. Eu sempre penso em estar leve para receber as coisas da vida, boas ou não. Aí, Claudinha, nós temos 2 questões, né? Dentro de um dos processos que a gente trabalha, que é Access, não tem muito essa questão do que é bom ou não. A gente fala muito sobre expandir a consciência e o corpo para receber tudo. Destruir todos os julgamentos e deixar que o nosso corpo trabalhe com essas energias e que o nosso corpo expanda, libere e crie mais daquilo que é importante para nós e para o nosso momento. Marcinha, seja bem-vinda, saudade tua. Um beijo. Então, Claudinha, quando a gente sai dessa linha do julgamento, do que é bom ou não, a gente começa a perceber que tudo que acontece conosco é uma experiência de contribuição. E com quanto mais leveza, quanto mais tranquilidade o nosso ser está, com mais facilidade todas essas experiências são captadas e todas essas energias e vibrações são transmutadas. Então, às vezes, aquilo que eu penso que não é bom pode ser de extrema contribuição. Quando eu entro no meu fluxo de leveza e recebo tudo aquilo. E às vezes o contrário também pode acontecer. A gente tem a ideia de que se acontecer tal coisa vai ser muito bom e aquilo se torna pesado, difícil. Então, olhar sempre para isso. Olhar sempre para o não julgamento, porque isso já abre muito mais portas. E receber tudo como um aprendizado de lição e contribuição. Tá? Voltando aqui no meu estudo. Oi, Cris, seja bem-vinda. Maria Fernanda. Isso. A Maria Fernanda já esteve conosco aí em outro momento, já, né? Já, tá participando sempre agora. Isso aí, gratidão, Maria Fernanda, vamos expandir. Então, turma, é uma sugestão, tá? 9 passos que eu apurei como uma possibilidade de expandir mais plenitude no nosso ser, tá? Então, o primeiro é viva o momento presente. Foco no agora. Porque o que a gente faz, né? A gente, às vezes, está tão ligado nas coisas do passado ou tão ligado nas coisas do futuro que a gente esquece de viver o aqui. O que eu estou fazendo agora, o que eu estou escolhendo agora, o que me diverte agora. E quando eu olho mais para o meu agora, eu crio mais plenitude na minha vida. Outro passo. Cíntia, tu pode sempre intervindo aí, tá? Minha amiga, não me deixa falando sozinho aqui, mulher. Não tô te não, mais ou menos, também tô escutando, mas quando eu vou levantar a mão, assim, tá? Tentar fazer isso. Isso aí. Ai, que seja bem-vinda, minha colega, minha amiga, saudade tua. Camila, de verdade, olha só, tudo
é exercício. Lembra que a gente falou já sobre a meditação ser um exercício, sobre expandir as possibilidades de o que eu gosto de meditar, como eu gosto, que não tem posição, que não tem música, que não tem forma, estrutura, vai ser do teu jeitinho. Esse processo de acesso à tua plenitude, ele também é de exercício. Então, o viver no presente é um exercício. É um exercício porque a gente querendo ou não, está muito ligado ainda às nostalgias, às questões do passado, às tristezas, tudo aquilo que já passou. E a gente também tem uma tendência, né, de ansiedades, de olhar para o futuro, de querer que as coisas do amanhã se resolvam hoje. Então é sempre um exercício. Viver o hoje, como eu digo, sorver o sabor do dia de hoje. E tu sabe que essa questão é para todos, assim. O mundo, ele é um tanto quanto nós, né? A busca e o trabalho é por essa desconexão mental para conectar com essa parte do coração ou do ser infinito, seja qual o nome a gente dê, né? Então, assim, e como é um trabalho, é igual tomar banho. Então, a gente precisa tomar posse disso e fazer todo dia. E começa por esses pequenos exercícios. É uma afirmação que eu pego, tiro 5 minutos antes de dormir ou pela manhã. Aí, daqui a pouco, eu agrego uma outra informação, mas é necessário a gente, que entrou todo o nosso trabalho, doar um pouco de tempo para isso, né? Que foi todo o processo do nosso tour. No primeiro dia nós falamos sobre o doar-se tempo a favor dessa autoconsciência. Então, que a mente da gente ela é insana mesmo, ela pensa, ela é cheia de informações e a gente precisa lidar com ela, tomar posse do nosso poder pessoal e falar, esse poder pessoal é eu aqui agora decidindo o que eu quero. E não deixar que, é assim, é como se eu sou os sentimentos. Nós não somos sentimentos, né? Isso é uma identificação. Mas aí, de repente, pegar a foto desse poder pessoal e falar assim, não, vou escolher fazer diferente. E a gente começa com os exercícios, né? Claro que às vezes a gente tem quantos anos? Eu tenho 35, 30, 40, enfim, são anos que a gente tem processos guardados e aquilo reverberando lá no subconsciente, aquilo como informação. Então, às vezes, não é em uma semana, não é em um dia, não é em um mês, às vezes pode demandar um pouco mais de tempo. E por isso que é preciso persistência e muito trabalho espiritual, né? Exato. Não adianta, O que a não Cris ser de graça. Exato. O que a Cris está dizendo ali que é desafiador e de verdade, Cris, pode ser. De verdade pode ser desafiador. Porém, tem um ponto importante que eu acho que é bom trazer aqui. É a não cobrança sobre isso, né? A gente sabe, é exercício diário, quanto mais exercício, mais desenvolvimento. Quanto mais exercício, mais desenvolvimento e mais resultado. Porém, a não cobrança também contribui muito para isso. Eu passei 2 dias da semana sem fazer nenhum processo comigo, sem nenhum exercício, sem nada do gênero. Ok, agora eu vou olhar de novo para o meu processo. E o que ficou para trás, ou o tempo que eu perdi, ou os dias que eu não pratiquei, ok, tudo bem. É uma vida nova a partir de agora. Então, até isso faz parte do processo, se conscientizar de que eu não preciso me cobrar tanto, mas eu perceber que eu fico melhor quando eu faço, né? Eu fico melhor, eu fico mais contente comigo. Então, qual a gente escolhe, né? Exatamente. André, seja bem-vindo. Celinha também. Ai, que tá Oi, por aí, gente. viu, Célia? Vamos fazer um encontro aqui dos meus colegas da faculdade. Eles me deixam muito felizes com Sim. isso. Então, a segunda sugestão para que a nossa vida seja mais plena, tá? Faça coisas que você ama. Porque daí tem essa identificação da felicidade total, né? Os meus hobbies, as coisas que eu gosto de fazer, o meu futebol, no caso do André que tá aqui, os meus exercícios físicos, se eu curto fazê-los. Então, assim, olhar porque a gente gosta
instilar mais felicidade, alegria e prazer na nossa vida, através de tudo aquilo que a gente gosta de viver ou fazer, nos leva com mais clareza para esse lugar de viver plenamente. Um outro... O que te inspira, né? O que nos inspira? Talvez tenha um pouco de lugar aí, né? O que nos inspira? O que você gosta de fazer? Mas às vezes tem essa questão de inspiração, ela vem com um quesinho de ser infinito, gente. Aí com ser infinito a gente cria mais e tem mais entusiasmo para continuar. É diferente de uma ideia que vem da mente e vem do ego, por exemplo. Não tem problema a gente criar coisas materiais, né? Faz parte do processo, né? Mas o processo de inspiração geralmente ele é conectado com o ser infinito. E aí a onda ela traz sempre entusiasmo, né? Então talvez essa questão da inspiração seja importante pra Exato. gente. Exato. E a inspiração está completamente ligada, né, Cíntia? A escolha, a criação, a possibilidade, a disponibilidade e de verdade. Olhar para o que a gente O gosta. propósito. Sim. Olhar para o que Propósito. gosta. Sim, tem tudo a ver. Só que essa diferença de ser conectado, por exemplo, eu vou criar alguma coisa, de ser conectado com o ser infinito, né? De ser conectado com a nossa verdade interior. Que daí a gente já assim, que é o nosso tour, é ser, né? É o tour da consciência, que conecta com a verdade do ser, né? Com a autoconsciência, e não só com o ego, né? E daí, porque é isso que é o gerador, né? Tá sempre mantendo. Essa leveza, né? É essa liberdade de fazer sempre o que se gosta, de escolher fazer o que se ama, que modifica tudo. Porque daí todas as outras coisas começam a ser criadas com mais facilidade, né? Sim. Falo eu ou fala você? Eu tentei falar, porque hoje eu tava vendo, lembrei de uma coisa que eu tava vendo, eu acompanho não sei se vocês já conhecem o Amit Goswami, ele é um ativista quântico, né? E hoje eu tava vendo as coisas dele, fantástica a linguagem, porque ele quer unir ciência e espiritualidade. E ele tava falando desse processo, né? Das características mais elevadas que nos levam a buscar ele chama de arquétipos, né? Ele chama de arquétipos, mas aí no caso, assim, que tu tá falando, trazendo algumas coisas, mas os sentimentos de busca realmente é da beleza, da verdade, o sentimento de plenitude está envolvido nisso, que são aquela questão mais elevada do ser, para se conectar com essa parte elevada, para poder sentir toda essa inteireza do ser que a gente veio buscar, né? E tá muito ligado a esses sentimentos elevados. E quando a gente tem a intenção de chegar nesses lugares mais elevados, é diferente, né? É quando realmente a gente sabe que o caminho é do ser. Porque o propósito, ele é isso, né? O propósito, quando a gente descobre o propósito, a gente sai um pouco desse lugar onde nós somos físicos, né? O propósito parece que é uma coisa espiritual. Mas o propósito e tanto faz o que eu escolho que seja o meu, né? Então, daqui a pouco, se o meu propósito é trabalhar numa padaria, ok, o que mais está disponível para mim? Mas desenvolver o meu propósito, honrar as minhas tarefas e atividades, me faz ser pleno. Sim, é engraçado, né, Cal, como tu é prático, né? Eu acho interessante isso. Eu já venho para o lado filosófico, não outra essa terra. É bom, a terra, Cal. Só para mim, amiga, deixa que eu puxo para baixo esse negócio. Puxa para lá. Porque o propósito é que faz eu gerar mais. Então, por exemplo, de novo, né? A gente não está fazendo juízo de valor, o propósito é individual, cada um curte a sua vibe, né? Aqui para nós tá tudo, aqui é tudo good vibes, tá tudo bem. Mas a ideia do propósito é assim, ó, é eu fazer o que eu amo fazer. E aí... Sim, você não tem aquela significância de colocar o propósito como uma coisa longe, né? Inalcançável, extraordinária, é tudo muito perto, né?
É perto, é aqui e agora. É, Se o meu sim, propósito é uma estrada que me leva para mais felicidade, mais possibilidade, ele não pode estar longe de mim, porque eu não quero ser feliz daqui a 20 anos. Eu quero ser feliz agora. sim. Quando eu descubro o meu propósito, quando eu acesso ferramentas e possibilidades que me levam para ele, com toda certeza eu vou ser abundante. Às vezes, se eu tenho um propósito de uma profissão uh, que tem um fluxo financeiro menor, talvez esta abundância ela signifique outra coisa. Não só dinheiro, mas a Sim. possibilidade de expandir sobre o propósito e de chegar na plenitude do ser através do meu propósito, ela é muito maior. Ela é muito maior do que eu seguir procurando por coisas, pessoas e situações onde nem eu me encontre. Então, essa é uma das importâncias que o nosso propósito tem. A possibilidade de acessar mais de mim. E quanto mais de mim eu acesso, mais de mim eu permito que as outras pessoas acessem, e mais delas mesmas elas também acessam quando elas percebem que existe em mim esta vibração de liberar o Abre o acesso por caminho, né? Abre o propósito. caminho para outras pessoas também fazerem a mesma coisa, né? Eu me permito e permito que os outros também façam. E tu sabe que isso é um dos aspectos elevados do ser, porque eu não quero só para mim. É assim, né? Eu quero contribuir, né? O outro está incluso nos meus planos, na minha intenção. Isso já tem a questão do aspecto elevado do ser, né? Que traz a Exato. plenitude. Exatamente. É, o nosso terceiro passo para o acesso à plenitude é saber perdoar. Porque o perdão, ele tem uma frequência de libertação. Então, como eu vou ser pleno? Como eu consigo buscar o lugar mais alto da leveza do meu ser se eu tenho pesos agarrados no meu corpo que me puxam e me prendem para baixo? Porque é isso o que a ira, o ódio e a raiva fazem, né? Não trazendo mais para a linha frequencial, que é de baixíssima frequência, e nós já vimos isso no nosso encontro anterior, mas é sobre libertar mesmo. É sobre sair desse espaço. Então, se eu escolho a plenitude para a minha vida e para o meu ser, a grandiosidade nas minhas ações, eu preciso começar a praticar perdão. E o perdão não é uma prática só para o externo. O perdão é principalmente uma prática de auto-perdão. Quando eu me reconheço, quando eu percebo que eu sou humano e posso falhar, é completamente livre, leve e permitido me perdoar. Me perdoar. Cíntia, dá uma palavrinha aí que eu vou pegar meu carregador que eu esqueci. Meu telefone tá pitando. Já venho, turma, 1 minuto. Tá bom. Sabe que ele levantou o assunto do perdão, né? Mas o que me vem quando a gente fala desse assunto, que às vezes às vezes ele é muito referente ao que eu sinto, o que é meu. Por exemplo, às vezes eu acho que eu tenho que ir e pedir perdão para uma pessoa, mas às vezes eu não preciso realmente falar com ela. é, com ela assim presencialmente e falar que perdoa e tudo mais. Às vezes é um processo muito mais de liberação de uma energia que está em mim do que propriamente com o outro. É sempre nosso, né? O outro é só uma projeção do que está dentro de nós. Mas esse processo do perdão, às vezes o outro é só uma chavinha, né? Aquela chavinha que está fora para acionar o que tá, para mostrar o que está dentro da gente. E eu falo isso para mim mesma todos os dias e tem amigos terapeutas que falam para mim coisas dessa forma sempre também, né? Mas é uma coisa que a gente sempre busca olhar. Aqui é todo mundo gratiluz, né, Cíntia? A Dani. Sim, amiga, gratiluz. Andy, seja Mas bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Todo mundo é gratiluz na vida, né, Dani? claro, delícia. Cláudia, mas é isso mesmo. É esse lugar
de libertar esses pesos. E mais uma vez a gente vai repetir o que a gente vem falando lá desde o comecinho. É exercício. É exercício. É perceber que hoje eu tenho um peso X sobre uma questão. E uma sugestão é levar isso tudo, ou elevar isso, para a frequência da gratidão. Quando me acontece alguma coisa, quando eu tenho algum peso, eu tenho também a gratidão de tudo aquilo que aconteceu comigo e que me trouxe para esse lugar diferente e novo. Se tudo na nossa vida é experiência, possibilidade, desenvolvimento, as coisas que eu ainda não consegui perdoar podem ser elevadas para a frequência de gratidão. Um exemplo, bati meu carro, vamos dizer assim. Ah, mas olha que loucura, ele bateu o carro, está agradecendo por isso. É lógico que eu vou agradecer por isso. Talvez eu só tenha tido danos materiais, talvez eu nem tenha tido nenhum tipo de dano, mas fica uma lição para dirigir com mais atenção, com mais consciência, para estar mais atento ao meu próprio carro, à minha própria vida e às dos demais. Então, assim, olhar para isso com leveza. Não é fácil. E é por isso que a gente fala sobre um exercício. Então, se existem questões que eu não consigo acessar perdão, liberdade e uma nova vibração, olha para tudo que aconteceu com gratidão. E com toda certeza, quando a gente eleva isso tudo para a frequência da gratidão, vem uma percepção nova. Ah, mas daí eu morava com um amigo e o meu amigo me mandou embora e não sei o quê. Uau! Provavelmente, nessa nova casa, nessa nova questão, com esse novo ajuste, virão coisas mais grandiosas. Como a Dani trouxe ali, exatamente isso. É bem isso mesmo, Dani. Enquanto tem um monte de pessoas reclamando porque bateram o carro, tem muitas outras pessoas querendo ter um, né? Então só bate o carro quem tem um carro. É isso aí. Bom, e se a gente não consegue ser grato naquele momento, a gente procura, de repente, uma ideia, uma sugestão, fazer uma pergunta, né? Pelo que eu posso ser grato aqui neste momento. Exato. Ou por que está acontecendo isso comigo aqui agora? E aí começam a se criar novas consciências. Turma, seguindo ali, nós vamos para o nosso ponto 4 dos nossos 9 passos da gratidão, tá? E ele fala em ser grato. Esse é o quarto passo. A gente já entrou nele antes. Exato. Esse é o quarto passo dos 9 que a gente está sugerindo como um roteirinho aí para que a gente acesse ainda mais a plenitude do nosso ser. Então, ser grato. Porque a vibração, a frequência, a energia que a gratidão criam é mais daquilo. Então, quando eu, por exemplo, né, tenho algo em mim que eu não consigo perdoar, mas eu elevo aquilo para a gratidão, acesso uma consciência nova, o que essa gratidão e essa frequência vai fazer? Vai criar mais elementos de gratidão. Mais e mais e mais. A Dani trouxe umas informações. Perdão é igual a prisão. Quem precisa de perdão está aprisionado. Quem acha que tem que perdoar está aprisionando alguém. É isso aí, Dani. Gratidão, gratidão, gratidão. Então a gente vai para esse lugar de destruir esse processo. É isso que tu quer nos dizer, né, Dani? Destruição total. A gente está falando de perdoar. Então, o nosso passo anterior é saiba perdoar. E aqui a Dani está trazendo para nós uma importante informação. Destruir isso tudo, né? Ressignificar isso tudo. É um processo. Nós vamos continuar exercitando. Nós vamos continuar nos trabalhando com isso. E nós podemos, além de destruir, e se houver dificuldade na destruição instantânea disso, é esta sugestão da gente levar
tudo o que nos acontece para o plano da gratidão. Então, seja grato. Olhe para tudo que você está criando, construindo. Olhe para o seu ser como já é hoje. Faça escolhas diferentes e continue agradecendo. Continue vibrando nessa frequência tão elevada, porque mais do que a gente vibra, a gente cria e constrói. O nosso quinto passo é a distinção entre desejos, escolhas, criações ou modismos. Então, para que a gente se perceba mais pleno, para que a gente se perceba vivendo a nossa vida com totalidade, a gente traz um pouquinho a consciência daquilo que me faz feliz, daquilo que de verdade expande o meu ser. E não entrar nesses... não buscar entrar nesses círculos de modismos. Ilusório. Ilusórios, pensei agora, né? Isso aí. São questões mais do ego, né? Que entra naquela história, estou criando com o meu ego ou estou criando com o meu ser infinito? Geralmente quando tem uma porção de ego e conectada a algumas vaidades, pode chamar de vaidade, mas alguns aspectos de desejos, que dependendo qual a linha que a gente segue, né? E aí, geralmente, a gente cria com um pouco de ilusão. Claro que estamos na Terra, precisamos criar, precisamos usar o nosso ego. Mas, em termos de plenitude e ser, temos aqui a criação. Eu tô meio que insistindo nisso, porque esse que é o caminho, né? A gente se interar com essa parte nossa o tempo inteiro. E parece repetitivo, mas é isso que a gente precisa repetir o dia inteiro. Porque a gente desconecta muito fácil, né? Também. Então, essa o fim em si, é conectar para manter essa conexão, né? Eu crio para saber quando eu não estou criando com o meu ser infinito, quando tem ilusão e quando não tem, né? Então, tem ilusão, então não tem bases elevadas, não tem bases do ser infinito aqui. Então, vamos mudar. Aí não se faz uma criação leve, né? Não é leve. James, seja bem-vindo, meu amigo. Chegou, é isso aí, gratidão. Então, o nosso quinto passo é para que a gente consiga chegar num lugar de percepção, onde eu estou buscando a minha plenitude, porque é o meu desejo, a minha satisfação, ou quando eu estou me igualando aos demais e buscando viver as coisas que são leves para os outros e trazendo peso para as coisas da minha vida. Então, um pouquinho de olhar para si, tá? Porque é importante para mim. Esse é o quinto passo. Tá. O sexto passo seria assumir uma postura de ação. O que a gente tem feito, né? A gente tem reagido muito diante das questões da vida. Por exemplo, todo esse processo de pandemia, tudo que tem acontecido, como a gente tem recebido todas essas informações, isso tudo vai trazendo peso e nos afastando da nossa plenitude. Quando a gente escolhe de verdade, desligar disso, mensurar melhor as informações disso, assimilar ou associar só o que me é importante, e essas todas são posturas de ação. Quando eu escolho desligar uma TV e não mais me envolver com isso é uma postura de ação. Quando eu começo a agir baseado naquilo que é de verdade leve para mim, contribuição para mim, mais pleno dentro dos meus processos eu vou me tornando. Então, agir a partir de agora, não mais sob o ponto de vista de reação. Aconteceu alguma coisa, então eu tenho uma reação depois daquilo. Não, é uma ação antes de que as coisas aconteçam e me acessem. Então, quando eu começo
a agir a partir das minhas escolhas, a partir daquilo que eu desejo criar e viver, aí eu consigo acessar com mais leveza a plenitude do meu ser. Pri, seja bem-vinda, boa Olá, noite. boa noite. Então, essa postura de ação diante das questões da vida me eleva para um lugar de mais leveza e acesso com mais facilidade à plenitude do meu ser, tá? Você sabe que esse Gosbub, hoje que eu tava vendo, sabe o que ele falou também? Que ele falou assim, olha que interessante, que é ser, fazer, ser, fazer, ser, fazer, que daí chega uma hora que tu tá tão integrado nesses dois ações. movimentos, ações, são ações, mas é ser também, e é ação também, ser também é uma ação, né? Mas ser, fazer, que chega uma hora que a inspiração, você nem, é quando tu entra no fluxo, digamos assim. Tu entra no fluxo e de repente alguma coisa que tu não imaginava que você faria, você faz. De tão rápido que vem, assim, é como se você fisicamente se torna inspirado mesmo. Então, às vezes, até nas atitudes, nas ações, você começa a fazer coisas justamente por todo o intermédio da fonte. E é um processo de plenitude também, que tudo tá integrado no processo de criação e tudo mais. Mas eu achei fantástico, porque ele contou uma história particular dele lá, sabe? Que ele recebeu um convite para dançar com uma namorada, uma pessoa, uma moça que convidou ele não sabia. Aí na hora ele pensou assim, como que eu vou? Mas acho que ele já trabalhava essa questão, né? Como que eu vou dançar? Com ela eu não sei dançar, mas ele percebeu que ele não negou, ele pegou e foi, né, o fazer, né? Ele aceitou aquela ação naquele momento. E ele falou que na hora ela foi dançando, ele foi fazendo igual, que foi fantástico. Então, quer dizer, ele estava tão integrado no ser fazer que aquilo ali fluiu, que é o aspecto do flow, né? Uhum. E aí daqui a pouco a gente tem mais um mantra aqui para nós, né, desses nossos encontros. Porque a gente falava de mantra lá no começo e falava da nossa afirmação de poder. E aqui a gente está trazendo de novo a energia e a frequência de um mantra que traz para dentro do nosso corpo e do nosso ser a potencialidade de reconhecer o que nós somos, né? Porque ser e fazer está disponível para todos nós. Tudo que nós quisermos ser é possível e tudo que nós desejarmos fazer também é possível. O que às vezes nos afasta disso é o processo do reconhecimento, né? É o não reconhecer que eu sou capaz de ser e o não reconhecer que eu sou capaz de fazer tudo o que eu desejo. E ser e fazer simultaneamente e ser e fazer instantaneamente também, né? Instantaneamente, é aquela coisa, de ser multidimensional mesmo. Que é o que nós somos, né? Que é o que Sim, todos nós somos. Então, a nossa sétima sugestão das 9 para esse viver em plenitude é, desculpem, adote hábitos saudáveis para seu corpo e sua mente. Corpo também, né? Para o seu corpo e a sua mente. Adote hábitos Sim. saudáveis. Então, lá também no comecinho, a gente falava, né? O nosso segundo passo é faça coisas que ama. Então, tem muito disso, né? Por que eles são diferentes ou separados? Fazer as coisas que eu amo é uma coisa. Fazer coisas saudáveis é outra. Né? Né? É redundante, mas não é. É redundante, mas não é? É redundante, mas preciso explicar? É um paradoxo. Ai, gente. Isso aí, é redundante? Não, é complementar, né? Então, Sim. então busque fazer sempre o que você ama. Passo 2. Passo 7. Adote hábitos saudáveis para seu corpo e sua mente. E aí vem o que a Pamela também estava trazendo ali, né? De como que chega, como que faz, como que não, é difícil, acessa, não acessa, é possível, impossível. É exatamente isso. Adotar hábitos. Transformar a repetição
num hábito. É transformar esse diário num lugar de tanta leveza que aquilo acontece sem que a gente se dê conta. E isso é um hábito. Um hábito saudável não é algo pesado. Um hábito saudável é algo que me faz feliz. É algo que eu repita todos os dias, com uma leveza tamanha que eu, às vezes, mais de uma vez por dia, escolho ter aquele prazer. Então, por exemplo, uma meditação, uma caminhada, alimentação saudável. Tem um ditado que diz, né? Mens sana in corpore sano. É o que a gente está querendo criar aqui. Hábitos saudáveis, leves, expansivos e divertidos que complementem tanto o meu ser de uma forma tão energética e potente que eu sinto, através desses hábitos, que o meu corpo é pleno, que o meu ser é total, como a gente veio trazendo lá nos significados de plenitude. Quer trazer uma informação para nós de hábitos saudáveis, Cíntia? Hábitos saudáveis. Ah, gente, beber água com limão de manhã, gente, é simples e faz muito bem para o corpo, que é o óleo. Isso é verdade, gente, é bem fácil para todos fazermos, né? O limão, ele basifica o organismo, ele aumenta a imunidade, não é verdade? E além de tudo, é carreador. Então, assim, já começa a ser. E sabe que eu aprendi essa semana? Claro, né? Não é essa semana, mas eu comecei a praticar essa semana de novo. Aí tu pega essa aguinha com limão, ou qualquer... Foi até numa live que fizeram lá no Honey, daí teve uma moça que fez, eu agreguei essa informação dela junto. Aí tu vai lá e pega a informação e grava, hoje, né? Aqui tem beleza, né? Aqui tem criatividade, e vai mantrando ali para aquela água com limão já fortalece o corpo físico e toma essa água já de manhã em jejum. Tu já tá ali, ó, tá programando as moléculas dessa água de uma forma energética com tudo aquilo. Esse dia vai ser maravilhoso, vai trazer beleza, vai trazer amor, vai trazer criatividade e além de tudo ela vem com aquele conteúdo físico, né? Para ajudar na imunidade ali e para o corpo físico em geral. É uma coisa que eu tô fazendo. É o que a Núbia está trazendo ali para nós, ó. É o intencionar, né? É a intenção desses desejos manifestados energeticamente naquele processo que a gente vai trazer para o próprio corpo, né? Então, Isso tem muito poder. Lógico. Isso tem muito poder. Parece muito simples, mas é muito poderoso. Porque nessas horas da manhã que você acorda e fica pensando assim, o que eu vou fazer no dia de hoje? Vai ser igual todo dia? Meu Deus. Olha o que a gente está escolhendo, né? E aí vem as formas, porque isso é uma ferramenta. Então vem a forma do uso de uma ferramenta que pode mudar todo o meu dia, toda a minha semana, todo o tempo, né? Sim. Então esse é um hábito, claro, fazer exercícios físicos. Alimentação saudável no geral, gente, embutidos, frituras, essas coisas, elas se seguidas, elas tornam a nossa vida mais saudável, sim, né? Menos industrializados, tá? Então, se a gente puder agregar essas informações que a gente escuta, e é importante a gente ter o máximo para prorrogar isso, sabe? O contato com a natureza também é bastante saudável. E uma das questões é muito do ponto de vista alimentar, muito olhar para esse lugar individual no processo alimentar, né? O que são os elementos que te trazem mais proteína, mais força, mais vitalidade? Quais são os outros elementos que nutrem o teu corpo com água? Quais são os outros elementos que despertam no teu corpo os prazeres que são importantes e que vêm não só dos alimentos, mas que vêm também dos exercícios físicos, movimento. Natureza é natural. E a Dani também trouxe uma informação importante. Eu parei porque eu estava lendo. Descasca mais
e desembala menos. Uau! Gratidão, Dani. É isso aí. Então é para a gente olhar mesmo para os processos que vêm da Terra, né? A Terra, como uma grandiosa progenitora, nos traz nutrição, alimento, transmutação de energia, fartura, sobretudo, diversidade, né, de alimentos e possibilidades. Natureza é natural. É isso aí. Eu trouxe uns aspectos bem pontuais, assim, da alimentação natural, porque eu sou naturoterapeuta, e isso era muito falado, né? E alimento é o que você come todo dia, né? Então, tem a ver com o nutrir físico e a gente está unindo com o nutrir energético, espiritual e tal. Mas eu trouxe umas coisas bem pontuaisinhas que elas são bem importantes. Não sabia que coisas doces elevam a vibração. E meu mestre Calvin me disse. Agora, Rejane, quer dizer que tu vai comer uma caixa de bombom e vai me culpar. Pois é, porque... Mas isso tem uma lógica, tá, gente? Tem um fundo científico, inclusive. A energia do nosso corpo é completamente dispensada, reposta com aspectos que tem mais açúcar, tá? Olá, lindeza, Sally, seja bem-vinda. Oi, tudo bom? Beijo, Tudo beijo, bem. beijo, beijo. Marise também, seja bem-vinda, minha Olá. parceira lá de Blumenau. Como pode melhorar? Turma, então agora nós vamos para o nosso 8º passo dos 9. Eu tô brincando, ela falou. Sim, viu? Foi bem pontual, então ela entendeu, né? Não, mas essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia mesmo. Energia, vibração, frequência, em declínio. Um açúcar bem utilizado repõe, reforça e restabelece os níveis energéticos. Isso é científico mesmo, tá? Não é o Calvin que fez ou que... Não, é científico. Tá tudo certo aí. E também vou lembrar que às vezes o que eu trouxe também, né, dessas informações, não comer isso ou aquilo, é claro que não é para tornar isso uma crença, né? Mas podemos tomar cuidado. Lógico. É sempre sobre o ponto de vista da escolha, né? Então, assim, por que a gente sempre olha para o olhar do nutricionista? Não sei se a Tchelle ainda está por aqui, mas ela estava no começo. Por que a gente fala sobre alimentação e vai para o ponto do nutricionista? Porque aquele cara faz um estudo, um balanceamento, depois ele estuda, balanceia o meu organismo e aí sugere uma proposição de alimentação. Então, para nós, aqui é a mesma coisa, né? Eu percebo, por exemplo, no meu corpo, que tem coisas que contribuem mais e menos. E como a gente está em processos energéticos, vibracionais e de exercício, então que a gente também se aprecie nesse sentido. O que eu como que me deixa feliz, o que eu como que me pesa o corpo, o que eu como em tanto tempo, ou de tal hora, ou de tal forma, que é assim ou assado. Então a plenitude do ser passa por esse lugar onde eu estou atento ao meu ser a todo momento. Quando a gente está falando aqui, né, de hábitos saudáveis, talvez não sejam os hábitos saudáveis que o corpo do Calvin gosta, que o corpo do Calvin prefere. É a individualidade. Então os hábitos que o teu corpo gosta de ter. Os hábitos e os exercícios e os processos saudáveis que são leves para o teu corpo. E o que a Rejane está trazendo ali, inclusive, é essa questão de perguntar para o corpo. Perguntar para o corpo o que é saudável para ele, o que é leve para ele, o que é divertido para ele, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer, o que faz ele se expandir e até perguntar o que ele não gosta. E até perguntar o que ele... o que faz com que ele se retenha, se limite. Então, olhar para isso. É sempre a plenitude do meu ser, ela diz respeito única e exclusivamente ao meu ser. Então, é claro
Tem os modismos, e por isso a gente falava do não apego aos modismos. Por exemplo, tem uma época, uma moda de tapioca. Tem uma época e uma moda de açaí. Tem uma época e uma moda de, enfim, qualquer outro processo, seja de roupa, seja de alimentação. Então, perguntar para o corpo, é leve, divertido, prazeroso, expansivo isso? Se não é, Sim. vamos buscar outras coisas. Ou se é, também vamos naquilo. E a cada novo momento ou novo tempo, continuar com esse processo de questionar para o corpo que é leve e divertido para ele. Porque às vezes a gente vai muito sobre uma percepção que ela não é verdadeira. E aí pesa, e aí a gente acaba causando dores no corpo, mágoas no corpo e uma série de outros elementos ou percepções de não contribuição. Deixa eu só dar um oizinho aqui rapidinho. Entrou a Jo, minha amiga, o Christian também, mais uma turminha ali que tá entrando aí. Eu tô muito feliz que vocês estão por aqui, gente. O nosso 8º passo dos 9 passos para uma vida mais plena é crie laços com uma rede humana de confiança. O que isso significa? Eu ter sempre pessoas que eu confie, que eu conte, que me honrem, que eu as honre também e que eu possa compartilhar tudo o que é possível. Então, ter sempre acesso, como a Cíntia mesmo trouxe há pouco tempo, a conexão com o Espaço Ohane, todo mundo é gratiluz, todo mundo é uma rede que apoia todo mundo, que desenvolve todo mundo, que contribui com todo mundo. Então, que a gente seja também disponível para ser contribuição e estar na rede das pessoas. E que a gente lembre disso também, de amigos que possam estar conosco, trocando informação, dando Fundamental. um chacoalhão, né? Fazendo uma De vez em quando. pacificação. Mas terapeuta gosta de verdades, né? É isso aí. Então a ideia de rede é essa. Um familiar, diversos familiares, enfim. Pessoas do trabalho, da academia, conexões. Então que a gente possa fazer conexões que nos amparem. Quando talvez Que nos nutram, que seja contribuição conosco, no sentido, eu gosto muito dessa pessoa, eu confio nela, ela é uma amiga querida, eu confio aqui. É que também tem conexões diferentes, né? Mas ter um amigo para compartilhar muitas coisas, ou uns amigos, é sempre muito importante, né? É extremamente importante, porque o nosso sistema orgânico, ele também se restabelece, ele também se nutre, o sistema orgânico, quando a gente tem essas relações, né? Quando a gente dá um abraço em alguém, tem uma super troca de energia. Quando a gente tem alguém em quem a gente confia, que a gente faz uma ligação, que a gente quer compartilhar uma notícia nova, uma diversão, e às vezes também até uma questão não tão leve. É amor, né? É amor. Exato. É amor de todas as formas, né? Sim. Então que a gente também olhe para isso dentro do nosso processo de plenitude. Despertar sobre o amor próprio e auto-amor. Despertar sobre esses laços de conexão humana. E aí, quando a gente fala de laços de conexão humana, talvez nem precise ser humano da raça humana, né? Mas às vezes um animal de estimação, uma conexão de confiança com um outro elemento da natureza. Enfim, tem uma série de formas para a gente se conectar e expandir mais essas nossas sensações e percepções que levem para essa plenitude, tá? Por último, o nosso 9º passo para viver em plenitude é a liberação das coisas pequenas. Porque Interessante.
Porque a gente gasta muito tempo. A gente gasta muita energia. A gente despende muita vibração com as pequenas coisas. Com a caneta que não funciona, que agora... Eu tô falando isso porque eu tô com uma caneta na mão e ela não quis funcionar, então, enfim. Então, a gente vai despendendo muito tempo com coisas pequenas. Com coisas que não tem, que a gente pensa que não tem solução. Com as coisas de passado ou com as coisas de futuro, que a gente também já falou lá, né? No primeiro, viver no presente. Então, olhar para isso, olhar para o presente, para a energia, a vibração que a gente está despendendo para as coisas que nem vão nos levar a lugar nenhum. Meu amigo Fabiano, um abraço. Adelaide, Daniela, o pessoal está chegando ainda, a gente já está mais para o finzinho do nosso encontro, mas é sempre um prazer ter vocês por aqui. Gratidão, Fabiano, um abraço. Então, turma, a ideia do 9º passo é, de verdade, liberar as preocupações. Soltar as preocupações. Acreditar no fluxo mais eficiente do universo. Né? Se o universo nos traz determinadas questões, com toda certeza, esse mesmo universo nos apresenta as soluções com total facilidade. Não há a necessidade de preocupações. Então, que a gente consiga libertar isso, liberar isso, aproveitar a maior parte do tempo como um presente. Aproveitar a vida como um presente. Deixar os hábitos que não são contribuição de lado. Transmutar as energias e as frequências que nos trazem para a invalidação do nosso ser. Então, o nosso encontro, esta nossa tour de 3 encontros, hoje traz a ideia de plenitude. A plenitude do ser. A gente trouxe algumas informações no começo. A gente está trazendo agora 9 passos, que eu vou repassá-los mais rapidinho. E a ideia desses nossos encontros é expansão. É expansão, é reconhecimento, é percepção de coisas novas, é transmutação instantânea de energias e frequências. Como a Vivi está trazendo ali para nós, só por hoje não me preocupo. Isso é um princípio, né? Lá do nosso Reiki Usui. Isso é um princípio do Reiki Usui e que é extremamente importante nesse tempo, né? Nos ajuda a conectar com agora, né? Estarmos aqui presentes. Até porque tem muitas perguntas também. O que de melhor pode me acontecer hoje? Como pode melhorar hoje, agora? Trazer essas coisas para o agora também faz diferença, né? Coloca muita força ali na pergunta, na atitude. E de novo, Claudinha, a gente vai para a linha dos exercícios de novo. Tudo aquilo que a gente precisa trabalhar na gente, já está claro a ideia disso. É trabalho, minha amiga. Trabalho leve. Trabalho espiritual. Trabalho leve. Mas precisa isso tudo ser transformado em hábito, né? Olhar para isso, olhar para isso, olhar para isso, olhar para isso. Então, não é de uma hora para outra que talvez todos nós vamos nos desligar das preocupações, dos hábitos que não são contribuição, dos sentimentos de não perdão. Não é de uma hora para outra. Mas a ideia é que a gente continue cada vez mais buscando... O que requer de mim, sim. Vamos cada vez mais buscando essa possibilidade de sermos plenos. E isso é exercício. Isso é exercício. Antes de nós fazermos mais uma repetição da nossa afirmação de poder, eu quero só passar rapidinho uma síntese dos 9 passos que a gente está sugerindo
para que a gente acesse mais plenitude do nosso ser pela maior parte do tempo nos nossos dias. Então, passo 1. Viva o momento presente. Passo 2. Faça coisas que ama. Passo 3. Saiba perdoar. Passo 4. Seja grato. Passo 5. Diferencie desejos de modismos. Passo 6. Assuma uma postura de ação diante da vida. Passo 7. Adote hábitos saudáveis para seu corpo e sua mente. Toda vez que tu vai falar adote, vem assim, adote um gato, adote um gato, adote um pet. Quem sabe adotar um pet não seja um hábito saudável para a vida. As 2 vezes você falou, me veio na cabeça. Eu falei, gente, alguém tá querendo adotar um bichinho aí? Quem estiver querendo adotar um bichinho aí, já deixa um comentário que a gente vai fazer esse entremeio aí. Tem gente querendo doar, tem gente querendo adotar, tá tudo certo. Aliás, falando nisso, Cíntia, se tu quiser adotar um gato... Ai, amiga, eu já tenho 2, mas não posso. Eu vi aí no meu Facebook que alguém tinha gatos para doar. Foi a... que mora aqui perto, morava ali perto da casa, esqueci o nome dela agora. Da tua ex-casa aqui, perto daqui, Itapema. Vamos... Depois vem, né? Vem quem tem, né? Vem quem tem. Tenho gatinhos lindos para doar. Olha aí, ó. Olá, viu? Cláudia. Já estamos fazendo aí um câmbio de gatos. Olha lá, viu? Vai ver que era por isso, para adotar os gatinhos dela. Olha aí. Turma de Tramandaí. Turma de Tramandaí. Quem quiser adotar um gato. Turma de Canoas. Quem quiser adotar um gato. Só falar com a Claudinha. Chama lá Claudinha, Ribeiro, e a gente resolve. Então, o 7º passo, tá, turma? Adote, não gatos, adote hábitos saudáveis para seu corpo e sua mente. 8º passo para viver em plenitude. Crie laços com uma rede humana de confiança. E o nosso 9º passo, que são sugestões para nós observarmos, mudarmos hábitos e criarmos mais plenitude no nosso ser. 9º passo, libere as preocupações com coisas pequenas. E mais uma sugestão, que é algo que me veio depois dos 9 passos determinados, me veio uma outra sugestão. Saia da zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquele lugar quentinho, onde é tudo apertadinho, onde parece... Zona de conforto desconfortável. Onde parece que eu quero um pouco mais, mas eu tô naquela linha da suficiência. Não, tô aqui, tô legal, o que tem tá bom, depois de amanhã tem um pouco mais, tá bom. Isso tudo é zona de conforto. Nós somos todos seres infinitos. Nós temos todos a potencialidade de escolher muito mais. E quando eu escolho muito mais, a minha capacidade de atualizar e materializar tudo que eu escolho se expande. Então, primeiro eu escolho e depois aquilo acontece. Porém, se eu não escolho, ou se eu escolho não escolher além, eu não recebo mais do que isso. Eu não acesso mais do que aquilo que eu desejo. Então, gente, saiam da zona de conforto. Saiamos todos, né? Saiamos todos. Porque a zona de conforto, ela também está em mim. Também tem diversos lugares onde eu percebo a minha zona de conforto. Então, zona de conforto, ela é exatamente igual a um processo vibracional. Ela é exatamente igual a um processo comportamental. Eu tenho zona de conforto no trabalho, eu tenho zona de conforto na família, eu tenho zona de conforto sobre as aquisições, eu tenho zona de conforto sobre
as minhas limitações, inclusive. Eu tenho zona de conforto sobre as minhas limitações. Então, que a gente possa expandir tudo isso. Todos esses processos que a gente está trazendo aqui. Exato, Núbia. E a zona de conforto é a diversa plenitude. Quando eu estou parado, estagnado, sem andar e me desenvolver, eu não acesso a plenitude, eu não acesso mais. Eu não acesso mais do que isso. Cíntia, pode falar, desculpa. Não, eu não ia falar nada, não. Não pensei nisso. Pode continuar. Eu acho que eu devo ter falado com ele aqui alguma coisa e foi ali. Pode continuar. Nem me veio nada. Beleza. A Priscila está trazendo ali para nós. Ó. Bacana. Assistindo os 9 passos que nós estamos trazendo hoje, ela fez a semana passada o só por hoje. E é interessante, né, Pri, porque esse só por hoje, a gente já vem desenvolvendo ele, né, no nosso processo de reiki, como reikianos que somos, a Cíntia também, mas é preciso olhar, né? A zona de conforto, ela é um lugar tão leve de chegar, que se a gente não se trabalha, não olha, não deslimita, não explode, não desabilita daquele lugar, a gente vai indo para lá. Então, quando a gente vai trazendo, né, para a nossa vida o só hoje, o só o presente, o sair da zona de conforto, o fugir do que é confortável para mim, a gente vai para essa plenitude, porque daí eu abro e expando para mais novos lugares. Então, que chega um momento que a gente protela e fica na zona de conforto, só que a nossa inconsciência existe um desejo aumentando por mudança. E aquele desejo por mudança, talvez nosso próprio subconsciente ou nossas próprias vontades inconscientes acabam vindo através de um processo externo, um processo que acontece fisicamente, aquelas notícias inesperadas que nós temos. Ai, meu Deus, aconteceu isso comigo. Né, Cal, não acontece isso? Ai, meu Deus, aquelas coisas de Urano, né? Urano que é aquela coisa de surpresas de rompante. Ai, meu Deus, aconteceu isso. E daí a gente acha que, aconteceu. Mas é porque às vezes eu tô escolhendo de uma forma que mais inconsciente, né? Aí é um jeito de eu fazer com que a minha escolha torne real, mas ela vem por outro meio, né? É uma escolha um tanto quanto às vezes inconsciente, porque, né? Porque quando a gente quando vem a coisa da torre também, vem quando o processo externo, porque às vezes a vida já apontou por vários caminhos que podia ir, a gente acaba não escolhendo e às vezes vem um fator externo e fala assim, ou às vezes esse fator externo nós escolhemos mesmo, fala assim, agora vai mesmo, porque eu não aguento mais. Tudo que nos acontece é a nossa escolha, né? O que nos surpreende é, às vezes, a forma como a escolha escolhe para se atualizar. Então, mas aí se você não escolhe, tem um inconsciente escolhendo, reverberando lá por ti, fazendo essa escolha, de certa forma, inconsciente, trazendo para você tudo igual, né? Tudo igual. Que daí é a escolha da zona de permanência, né? É a escolha mas às vezes da zona de permanência. Mas às vezes a zona de permanência não, eu quero dizer que às vezes, mas a notícia inesperada, ela não é uma permanência, ela vem para você mudar. Daí é aquele momento que parece que vem um raio divino e fala assim, tu vai ter que fazer acontecer agora, meu bem. Tu não escolheu por bem antes, agora tu vai ter que fazer acontecer. É mais ou menos por aí. Mas também isso também faz parte de um desejo interno, né? De querer a mudança. A gente chama de um fator externo que a gente não gostaria. Mas a gente mesmo criou aquilo, né? Uhum. Turma, a gente está se encaminhando para o final do nosso terceiro encontro, dessa tour de consciência online. Patrícia gostou da carta da torre, ó. A torre constrói coisas grandiosas, né,
Cíntia? Ah, sim, depois, aqui a torre, ela é uma carta que fala de quando derrubam as estruturas do ego, né? Então, geralmente quando ela sai, assim, é porque alguma ilusão tá caindo por terra, ou geralmente quando um aspecto mais que a gente ainda gosta, né? É quando alguma crença limitante cai por terra. Ah, eu achava que isso era verdadeiro pra mim, de repente não é mais. Mas ela pode ter um contexto mais pesado. Tipo, aconteceu uma coisa, caiu a casa mesmo da minha vida. Acontece também. Ó, é o que a Bina tá trazendo ali para nós, ó. Meio que é ou pelo amor ou pela dor. Exatamente. Nesses casos, do que a Cíntia tá trazendo, é um pouco disso mesmo, né? Às vezes aquele safanão, né? Aquele chute que leva a gente para um novo lugar. Porém, Sabrina, a gente tem uma ideia vinda de processos terapêuticos de Access que fala sempre da escolha, sempre. Então tu pode escolher se tu quer receber tal questão, tal acontecimento, tal atualização, por amor ou por dor. Se tudo, A gente faz um processo aí, então. lógico, se tudo é tu que cria, se tudo é tu que cocria, se tudo parte das tuas limitações ou consciências, receber por amor ou receber por dor é só uma escolha. Então, em todos os lugares onde a gente não está escolhendo fazer esse movimento com a unidade, com o ser infinito, que vem de uma forma mais leve, pelo amor, pela facilidade, em todos os lugares que a gente não está escolhendo isso, vamos destruir e descriar. Né? Que a gente não fala o resto, mas um monte de gente aí conhece, ou então a gente Sim, fala sim. assim, gente, libera, Isso aí. desprograma, Ressignifica, ressignifica, significa. ressignifica tudo isso. Todos esses Agora, sentimentos, sensações ou vibrações que a gente percebeu, né? Sobre o peso de receber sobre a vida, a gente ressignifica. e agora a gente pode fazer essa nova escolha, que é qual? Eu escolho que a minha intenção, ó, até tinha escrevido, esteja em sintonia com o movimento de ser infinito. Né? Que a minha intenção, que as minhas escolhas. Então, agora é uma afirmação interessante para a gente utilizar, né? É uma Pode. afirmação que a gente pode agregar junto da outra, que elas são irmãs, são primas, né? Então, assim, eu escolho que a minha intenção esteja alinhada com o meu ser infinito. Uau, como pode melhorar? Isso aí. Eu escolho que a minha intenção esteja alinhada com o meu ser infinito. Uau, isso aí. Turma, nós vamos caminhando para o nosso final, sempre com uma gratidão imensa para todo mundo que esteve aqui, para quem estará depois, para quem vai assistir em outra plataforma, para quem vai assistir depois aí num compacto que vai rolar. Fica aqui o convite para a semana que vem. O que nós vamos fazer semana que vem? Se era uma tour de 3 encontros, o que nós vamos estar aqui semana que vem? A gente vem semana que Aqui vem. quatro é o alicerce, né? Quatro Olha é a aí. construção, entendeu? Tem que ter o quarto. É isso aí. Então, semana que vem, segunda-feira que vem, 19h19, a gente vai fazer um fechamento desses 3 encontros. Nós falamos lá de autodesenvolvimento, harmonização vibracional e plenitude do ser. Isso é o que nós conversamos nesses 3 encontros, finalizando hoje. Semana que vem, a gente passa a régua e fecha a conta em tudo que foi trazido. E aí a gente também já vai ter um e-book que tem ainda mais desdobramento, mais materiais e mais possibilidades de autoconexão. Então, esse e-book ele vai ter um preço bem acessível, a gente pode fazer as nossas negociaçõezinhas todas por aqui, a gente manda isso, recebe, como pode melhorar, porque o importante é nós nos encontrarmos aqui no online, nós expandirmos um pouquinho, depois a gente continuar olhando para esses conteúdos, para que as expansões, as fichas, os downloads, tudo que está sendo mexido aqui,
continue acontecendo, reverberando, efervescendo no teu ser. Então, autoconhecimento, harmonização vibracional e plenitude do ser. E esses são os conteúdos chaves que a gente vai ter disponibilizados nesse e-book. E lá, uma série de subtópicos, processos verbais que vão expandir ainda mais essas afirmações que estão sendo repetidas aqui para nós transmutar a energia, tudo isso lá na tua mão para tu usar, abusar sem nenhuma moderação. Para que de verdade tu acesse ainda mais a plenitude do teu ser. É isso que a gente está fazendo aqui. Isso mesmo, e o engraçado é que o nosso processo, né, Cal, ele foi um tanto quanto orgânico, ser, fazer, ele foi vindo também de acordo com os encontros. Porque, né, tudo bem, a gente fez até um esqueleto ali na primeira vez, mas as coisas foram fluindo de encontro a encontro. Isso é para perceber como que a gente também se entregou ao fluxo do que poderia vir vindo, né, ao orgânico da criação do tour. E o tour por si só ficou maravilhoso, assim, ele ficou bem certinho, começo, meio e fim, veio umas coisas inesperadas, e é isso que é gostoso, porque às vezes que eu tô começando a perceber também na prática, né, um pouco mais, de que às vezes tu não tem a resposta de tudo, às vezes ele não vem pronto inteiro, né, a coisa vai sendo delineada, né, delineada e fica maravilhoso, às vezes melhor do que esperado, né. Exato, exatamente. Porque daí a gente está lidando, Cíntia, com o presente. Com o presente. A gente está lidando com o presente. Ok, teve um ponto de partida, precisava se estabelecer algumas coisas. É claro, Sim. Né? É uma ideia de expansão. Então precisa ter algum olhar para isso, alguns esqueleto, assuntos. Né? Mas assim, a presença de vocês que estão aqui, que aqui tem gente que está aos 3 encontros conosco. Então, a presença desses, as contribuições daqueles que vieram só no primeiro, ou só no segundo, ou só agora. Tudo isso está fazendo com que a gente se expanda junto. Está fazendo com que a gente possa inserir mais material nesse e-book que vai ser depois levado para quem escolher adquirir. Então, isso é o que a gente está buscando. Trazer para vocês essas possibilidades de expandir sobre pequenas questões, trazer para vocês a possibilidade de expandir sobre grandiosas questões. Tudo sobre o ponto de vista individual. O que é verdadeiro para mim, o que é leve para mim, o que constrói mais para o meu mundo e para o meu ser, como eu posso ser mais pleno. E aí, quando eu começo a vibrar isso tudo em mim, esta frequência é a frequência que o meu corpo transborda, que o meu corpo emana, que o meu corpo expele. E daí as pessoas que estão no meu entorno e as pessoas que estão em qualquer lugar deste planeta recebem. Porque nós estamos num lugar de quanticidade, né? Essa que era... Exatamente, que era o que eu gostaria de trazer, porque a gente faz questão que venha com esse cintilar, com aquele pozinho, né? Com um pozinho quântico, um pozinho das estrelas, talvez, né? De uma forma um pouco mais mágica, dizendo. Mas é isso aí, ele vem com a energia do ser infinito, talvez, também pode ser falado. Isso. Vem com uma energia que a gente deseja que acesse todas as pessoas. Que convide, né? Que convide as pessoas para que elas percebam mais dos corpos, dos seres, das energias e das mágicas que elas podem fazer. Porque quantos mais seres mágicos reconhecidos nesse planeta, mais mágicas vão acontecendo. Mais facilidades vão se criando e com mais leveza a vida vai fluindo. Então, e para vocês saberem como vocês não estão, claro que vocês vêm de outros encontros, mas assim, antes de começar os encontros também, tipo, eu sempre mentalizo, né, Cal? A Cal também, que todas as pessoas que vão chegar até nós, que elas venham que ser contribuição. Então a gente está sempre chamando, está usando a intenção de uma forma que venha a ser contribuição. Então, vocês também não estão aqui por acaso, e a gente não está aqui para vocês, somos uma contribuição mútua, né? Exatamente. É sempre assim, né?
É sempre a escolha de ser contribuição. E aí todo mundo ganha. Não sou só o Calvão, ou só a Cíntia, ou só os que estão online, ou só os que vão assistir depois, Todo mundo. ou só os que vão adquirir o e-book. Não, é tudo. Se cria uma rede de contribuição ilimitada. Todo mundo ganha e recebe. Minha amiguinha, vamos fazer de Sim, novo a nossa afirmação de poder poderosa? poder poderosa. Vamos! Vamos brincar então, turma, de... Vamos Vai... brincar de Vamos... frase de intenção? Isso, vamos brincar de frases de poder. Vamos primeiro baixar bem as nossas barreiras. O nosso corpo, ele começa a tirar energia de todos os lugares. Quando o cérebro quer captar, perceber, receber e expandir. Então o que vai acontecendo? Parece que vai dando aquela molezinha no corpo, parece que vem vindo aquele cansaço. Então nós vamos respirar fundo agora. Vamos respirar fundo, bem profundo. Isso. Aí a gente vai se conectando com o nosso ser. Aí a gente vai recebendo mais grandiosidade de tudo que nós somos. Aí a gente vai acessando mais de nós mesmos. Vai acostumando o corpo com esse novo lugar de mais liberdade e mais acesso a ele mesmo. Eu respiro fundo, tranquilizo meu corpo, baixo as minhas barreiras, entro em total vulnerabilidade, entro em total leveza e total encontro com o meu ser, para nós repetirmos agora o nosso mantra aqui da nossa Tour de Consciência Online. Vamos lá, gente. Podem repetir verbalmente, mentalizando vocês para vocês mesmos. A sabedoria infinita que existe em meu subconsciente revela e abre caminho para a minha perfeita expressão e verdadeiro lugar na vida de ser tudo que eu nasci para ser. Mais uma vez? Mais uma vez. A sabedoria infinita que existe em meu subconsciente revela e abre caminho para minha perfeita expressão e verdadeiro lugar na vida de ser tudo que eu nasci para ser. Última vez. A sabedoria infinita que existe em meu subconsciente revela e abre caminho para minha perfeita expressão e verdadeiro lugar na vida de ser tudo que eu nasci para ser. Uau. Se bem que... Ai. Acho que travou um pouquinho. Se você Cíntia, travou um pouquinho o teu. Para você ver, né? Não tinha travado até agora, né? Fala. Basta querer transmutar a energia, já as nossas ondas eletromagnéticas já entram em choque aí. Como pode melhorar? Turma, nós vamos ficando por aqui nesse nosso terceiro encontro. Com isso, nós fechamos a série de temas propostos para a Tour da Consciência, tá? Isso não quer dizer que nós não tenhamos mais possibilidades dentro desse projeto. Mas por hoje, a gente finaliza aqui. Como nós já falamos antes, na segunda-feira que vem, às 19h19, a gente se encontra de novo para passar a régua em tudo que foi dito aqui, para expandir também sobre algumas novas possibilidades que se criam, e a gente também aguarda vocês, para aqueles que desejarem, para aqueles que escolherem continuar expandindo com tudo que foi trazido aqui. Tem esse super e-book, super acessível, e a gente está à disposição.
aí nas nossas redes, nos nossos encontros. Eu quero convidar todo mundo que está por aqui agora para quarta-feira que vem, depois de amanhã, eu tenho um outro projeto que se chama Live Conexões. Então eu sempre trago algum parceiro de jornada para conversar comigo, para expandirmos juntos, nos divertirmos um pouco mais. Então, quarta-feira, já tem uma convidada especialíssima, que é a Dani Miller. Já vamos chamar aí a turma, que mais está disponível. Acessem as nossas redes, estejam conosco nas nossas outras criações que estão disponíveis, sempre com o objetivo de expandir. Expandir, contribuir, acessar e trazer mais. Então a gente vai se falando, tá? Cíntia? Tô dando aqui, tô falando com o pessoal. Isso. Gratidão. Meu ser Gratidão a honra o todos. teu ser, meu ser honra o teu ser. Gratidão Também, a todo tá? mundo que está por aqui. Quem esteve desde o começo, quem está desde a primeira segunda, quem está desde a segunda, quem veio na terceira segunda, são todos bem-vindos. E na quarta segunda, que é segunda que vem, a gente está junto aqui para desdobrar mais alguma questão que surja, tá? Gratidão, Cauã, novamente. Eu amo você. Gente, gratidão a todos vocês também pela contribuição, por estarem com a gente, contribuindo aqui. E vida que segue, vamos seguindo os nossos processos. Façam, tá, gente, esse processo todos os dias, que ele movimenta bastante força aí pra gente abrir os nossos caminhos, tá bom? Isso aí. Gratidão, Beijos. turma. Gratidão, Cíntia. Tchau, tchau. Tchau, já te encontro. Beijo. Até logo. Um Beijo. abração.